Na manhã de hoje, nós falamos a primeira parte sobre o assunto da pureza, da santificação, da santidade na vida do crente. E usamos o Salmo primeiro, apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Na palavra dessa manhã, eu usei com mais ênfase o versículo 1. E dei uma ênfase no sentido da santificação em nós como uma obra de Deus. Portanto, a santificação em nossas vidas é uma obra de Deus. E agora à noite eu vou reler o versículo 1 e o versículo 2, e nós vamos dar uma ênfase na nossa responsabilidade. Se a santificação, a purificação, ela é uma obra de Deus, nós temos a nossa responsabilidade. Vamos ler todos juntos o Salmo então? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, de dia e de noite. Pai amado, nos abençoa nessa noite, fala conosco, que a tua palavra seja suficiente para ministrar a nós, para reativar aqueles, ou melhor, por assim dizer, reavivar aqueles que têm sido esfriados na fé, que ela possa ser usada pelo Senhor para dar ânimo, consolo e também admoestar aqueles que porventura estejam sendo indolentes na sua vida espiritual e na sua busca pela santificação, mas que o Senhor cresça e eu diminua, que teu Espírito esteja aqui entre nós nessa noite, ministrando, porque eu sozinho não consigo, Senhor. Só o Senhor pode fazer essa obra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse nessa noite, então nós vamos dar uma ênfase na questão da nossa responsabilidade com relação à purificação, com relação à nossa santificação. E o versículo 2 é o versículo chave para isso, porque ele diz o que o homem faz. Aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele homem que tudo é não, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, aspectos negativos, coisas que ele não faz. Agora a Bíblia e o salmista vai nos mostrar os aspectos positivos, o que positivamente ele faz. Como quem diz, ele está em outra. E o que ele faz? Ele tem outro prazer. O prazer dele é a palavra, é a lei do Senhor. Não apenas ter uma Bíblia bonita, uma Bíblia de estudo, mas ele tem prazer na lei do Senhor, e a lei não está apenas fora dele, na forma de um livro. Naquele tempo os livros eram rolos, mas a lei do Senhor está no seu coração, e ela está na sua mente, e ele está trabalhando, ruminando, dia e noite, meditando sobre a lei do Senhor. Portanto, há uma responsabilidade, embora a santificação seja uma obra do Senhor, mediante o sangue do Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo que opera em nós, nós também temos que fazer a nossa parte. Mas antes de chegarmos nesse nosso tempo em que temos o Espírito Santo habitando em nós, vamos relembrar um pouquinho como é que era no tempo do Antigo Testamento, porque desde lá do Antigo Testamento, desde o começo da Bíblia, nós vamos encontrar pessoas
que já buscavam ao Senhor. Adão e Eva, a princípio, tiveram 2 filhos, e um deles buscava ativamente ao Senhor. Ele queria agradar ao Senhor, Abel. E Abel, para agradar ao Senhor, ele pega uma oferta das primícias dos seus cordeirinhos e oferece ao Senhor. Nós vamos encontrar ainda também em Gênesis um homem chamado Enoque. O que a Bíblia fala sobre esse homem? Qual é o distintivo de Enoque? Enoque andava com Deus. Veja bem, Enoque não conhecia a Deus, Enoque não ouvia falar de Deus, Enoque efetivamente andava com Deus. E de tal sorte, diz a Bíblia, que um dia o Senhor o tomou para si. Enoque não experimentou a morte, de uma forma que nós vamos experimentar um dia. Ele andava com Deus e era tão próximo que Deus o tomou para si. Tempos mais tarde, séculos mais tarde, o mundo estava num caos. O mundo era terrível, a humanidade estava de tal sorte caída, que diz a Bíblia, a imaginação do homem era continuamente má. Mas Deus vai e tira um homem, Noé. Tirou dali o justo Noé, para que a humanidade recomeçasse. Ainda séculos depois, já no tempo dos patriarcas, já no tempo de Abraão, vamos encontrar na Bíblia um homem que depois vai servir de referência para Jesus, que vai ser usado lá em Hebreus. Um homem que não sabemos praticamente nada sobre ele. Só sabemos que ele era rei de uma cidade chamada Salém e que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O nome desse homem era Melquisedeque. Veja, desde esses tempos imemoriais, já havia quem buscasse a Deus. Mas talvez mais interessante ainda seja trazermos o exemplo do homem cuja vida está retratada no livro que é tido pelos estudiosos como o livro mais antigo da Bíblia. O texto mais antigo da Bíblia, dizem os históricos, os historiadores, dizem os arqueólogos, que seria o livro de Jó. O texto mais antigo da Bíblia fala sobre a vida de um homem que não era judeu, que não era hebreu, que não tinha a lei do Senhor, né, como Moisés passou a dar para o seu povo. Antes disso tudo, só sabemos que ele morava numa terra chamada Uz. A única coisa que sabemos sobre esse homem. Mas o Senhor dá um tremendo testemunho sobre esse homem. Deus é que diz: tens visto, diz a Satanás, tens visto o meu servo Jó? Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso está lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. O que há em comum entre estas pessoas que eu estou citando aqui no Antigo Testamento? Era gente que estava preocupada em agradar a Deus, em se achegar a Deus. Era gente que, embora vivesse no meio de um povo pecaminoso, estava verdadeiramente preocupada em servir ao Senhor e andar com o Senhor. E há uma definição muito interessante sobre integridade, porque até hoje ainda existem ordens religiosas que resolvem sair do mundo
Então se você quer se dedicar exclusivamente à palavra de Deus, a buscar de alguma forma, então você vai para um monastério, você se fecha lá no monastério, e ali você passa os teus dias em contemplação, meditação, estudo. Muitos, inclusive, guardam voto de silêncio para, de alguma forma, tentar buscar a Deus. Mas nem isso é garantia de integridade e santidade. Porque todos os exemplos que vimos aqui são de gente que estava misturada no seu povo. Portanto, uma definição de integridade é o seguinte: integridade não é sair do mundo, se esconder num monastério, se encastelar numa torre e dizer, daqui só saio quando Deus me chamar. Não. Integridade é a capacidade de se manter puro, mesmo em meio ao mundo tão contaminado. Os irmãos creem nisto? Isto é integridade, e esse é o desafio para nós: sede santos, porque eu sou santo. E veja que mesmo o Senhor, que exige isso, mandou o seu Filho amado para morrer por nós, e o Senhor Jesus, na hora de fazer a sua oração sacerdotal, que está lá em João, no capítulo 17, mais precisamente no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres. Aí vai depender da tua tradução. Algumas traduções vão dizer que os livres do mal. Outras, que eu vejo como mais acertadas, vão dizer que os livres do maligno. Então vejam, o Senhor Jesus mesmo, que poderia fazer a oração, dizer, Senhor, rogo que os tires do mundo, ele diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os tires do mal, os livres do mal, do maligno. E a Bíblia inteira trata do desejo de Deus de ter um povo, às vezes chamado de um remanescente fiel, um povo que vai se manter incontaminado, separado, santo, um povo que não ama o mundo, mas que se purifica porque ama a Deus. Também o Senhor Jesus vai dizer isso de maneira muito clara, quando ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você ama Jesus? Guarda os mandamentos. E tem promessa: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja, não se manifestará ao mundo, não se manifestará a todo mundo, mas àquele que o ama. Quem ama a Deus, guarda os mandamentos, busca a face do Senhor, ou em outras palavras que o Senhor Jesus também colocou, aquele que bate, abrir-se-lhe-á, o que pede, recebe, o que busca, acha. Então, meus irmãos, essa é a nossa parte. Nós temos que buscar, nós temos que procurar, nós temos que fazer como Paulo, reduzir as nossas vontades, porque se depender da nossa vontade para ler a Bíblia, muitas vezes não vai rolar. Se depender da nossa vontade, às vezes para vir à igreja, não vai rolar. Se depender da nossa vontade, até para já estando na igreja, com a Bíblia na mão, no meio do culto, a gente até nessa hora vai fazer birra. Quem nunca viu? Essa música aí eu não gosto não vou cantar não. Não é assim? Tem gente assim por aí, meus irmãos, aqui não tem não, amém? Enfim, mas por aí diz que tem gente assim. Não gosto dessa música, pastor, vai pregar de novo, Salmo 1, já pregou de manhã.
Ah, que luta, que dificuldade. É toda essa lenga-lenga, tudo repetido, não tem assunto. Irmã, você viu o vestido daquela ali? Misericórdia, já falei para essa irmã. Alguém tinha que dar um toque nela, que aquela roupa não fica bem nela. Por aí, tá? Estou dando exemplo de coisa que eu ouço dizer que tem por aí. Aqui não tem não. Aqui na 22, só tem gente purificada e santa, ou pelo menos estamos no processo. Amém? Vê lá o amém que vocês estão dando aí. Mas enfim, falamos de manhã que a purificação é uma obra de Deus. Agora nós vamos falar com mais vagar sobre essa nossa responsabilidade. Já falamos um pouco aqui. Por quê? Por que temos essa responsabilidade? Porque a purificação, a santificação, ela é uma exigência de Deus. Acabei de citar, sede santos, porque eu sou santo. É uma exigência. Além disso, está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Se parasse aí, estava bom, hein? Segui a paz com todos. Já estava difícil o suficiente. Seguir a paz com todos, mas é todos mesmo, todos. É um versículo meio difícil. E aí vem a outra parte que ainda torna mais difícil. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual, isso também é promessa, tá? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, purificação, não é brincadeira. É coisa que nós temos que fazer, é responsabilidade. Como falei aqui no começo, já que estamos usando o Salmo 1, versículo 2, o Salmo nos deixa bastante claro qual é a ocupação da pessoa que é íntegra, que é reta, que se agrada do Senhor. Ele se ocupa, ele tem prazer na lei do Senhor. É a lei do Senhor que ocupa a sua mentalidade. O que ocupa a mentalidade da pessoa? Tem gente que ocupa a sua mentalidade com pornografia. Por aí. Tem gente que ocupa a sua mente com pornografia. Está igual aquele negócio da escolinha do professor Raimundo. Só pensa naquilo. Tem gente que ocupa a sua mente com o trabalho. O sujeito não consegue desconectar do trabalho. Ele está lá e a planilha do Excel está girando na cabeça dele. E ele está pensando no que ele tem que fazer, nas vendas que tem que fazer. Nada contra, hein, para o irmão que é vendedor. Está pensando nos clientes que ele vai atender, está lá no trabalho. O outro já está pensando, aliás, a grande maioria dessa turma aí só está pensando para chegar a sexta-feira, para então agora o povo enche a boca e diz, sextou. E aí o cara já sai na quinta-feira louco pelo happy hour da sexta-feira. É o que ele está pensando. Ou está pensando no filho. Enfim, as pessoas, a gente enche a cabeça, eu não vou nem falar aqui das pessoas que enchem a sua cabeça com distração. Exemplo, Netflix. O sujeito faz maratonas e 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 maratonas de série. Parece até um queniano quando se trata de série. É só maratona. Vem à igreja, domingo, passa 1 hora no culto, está se mexendo no banco, já está lá. O que foi? Estou no penúltimo episódio da temporada. Esse pastor podia acabar logo isso aí. Tem gente que é assim. Tem gente que a pilha é outra. Está lá no zap, política, e não sai daquilo. E fica só naquilo, e foca só naquilo. Quando deveria estar se ocupando de meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. Acaba como? Acaba estressado, acaba preocupado, acaba angustiado. Meu Deus, quando é que essa situação vai acabar?
Cada notícia que eu vejo, cada telejornal que eu assisto, a coisa está pior. Cada notícia que eu vejo no Zap, aparece uma coisa pior. Quando é que isso vai ter fim? Quando é que o azeite vai voltar a custar R$15, meu Deus? Fala, Senhor. Então está todo mundo nessa e a gente vai na conversa. Só para lembrar, nos últimos anos, vamos lá, tivemos a tal da pandemia. Lembra da pandemia? Todo mundo lembra. De uma hora para outra, todo mundo nas redes sociais e no Zap virou especialista em Covid-19. Cada um sabia uma fórmula, um era negacionista, tinha que tomar isso, o outro era pela ciência, não tinha que tomar, mas tinha que usar máscara, manter distanciamento. Um achava que quem foi preso na rua porque estava sem máscara foi muito bem feito, outro já achava que não, todo mundo especialista naquilo ali. E as coisas, conforme as crises vão se sucedendo, a gente vai virando nas redes sociais especialista em outras coisas. Teve gente que virou especialista até em enchente no Rio Grande do Sul. Qual é a moda do momento agora? Não sei, além da política, agora tomou posse o Trump, é o assunto do momento. E o povo vai e fica ali, você fica nessa roda viva, assunto após assunto, após assunto, após assunto. Você já parou para pensar que nem tudo precisa da sua e da minha opinião? Já parou para pensar que nem todas as séries precisam ser assistidas, pelo menos não com aquela pressa? Mas você já pesou na balança e percebeu que você pode não respirar amanhã? Que o coração pode, parar e o Senhor dizer, acabou aqui, chegou o teu dia. O que é que vai acontecer? Você é fissurado no futebol, está lá contando os pontos do teu time no campeonato. Não perde um jogo, inclusive dos adversários. Quantos títulos do teu time você vai levar para o túmulo? Quanta informação, quanto lixo as séries já jogaram na tua cabeça, que poderia estar sendo ocupado meditando na palavra do Senhor. Tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. De noite, vamos colocar a coisa em perspectiva bíblica? De noite é o tempo do descanso. Era o tempo mesmo de se falar sobre essas coisas dentro de casa. Agora, durante o dia, o que o pessoal dessa época aqui estava fazendo? O soldado estava lá trabalhando nas coisas de soldado. O agricultor estava lá trabalhando nas coisas de agricultor. O pastor estava lá fazendo o seu dia a dia de pastor. E durante o dia, aqueles que verdadeiramente amavam ao Senhor estavam lá, contando as ovelhas, mas deu aquela paradinha, vai comer um negocinho. Estou me lembrando da palavra de Deus que diz isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E meditava. Todos nós temos esse tempo. Todos nós temos essas oportunidades. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo todos os dias. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Nós escolhemos o que fazemos com o nosso tempo. Mas esse homem aqui do Salmo, que é bem-aventurado, ele é alguém que tem esse prazer, e esta aqui não é nem de longe a única referência em que a Bíblia conecta o prazer da palavra com o homem ou a mulher, com a pessoa justa. Nos livros de Salmos e Provérbios encontramos diversas dessas referências. Eu vou citar só mais uma, que está lá no Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Até o jovem que Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, ele vai dizer, Provérbios de Salomão. E estes foram escritos para dar bom siso
aos faltos de entendimento, para dar aos jovens conhecimento. Por quê? Porque o jovem não tem experiência de vida, ele tem força, mas ele não tem experiência, e muitas vezes ele não consegue fazer um bom julgamento por falta de conhecimento, experiência de vida. Então Salomão diz que ele escreveu Provérbios para dar conhecimento, para ajudar até o jovem, o inexperiente. E aqui o salmista vai dizer a mesma coisa. Como é que o jovem vai purificar o seu caminho? Observando o seu caminho conforme a palavra, comparando o caminho dele com a palavra de Deus. Mas agora vamos para o Novo Testamento. Agora que o irmão e a irmã já entenderam isso, vamos falar no Novo Testamento, e eu vou fazer uma pergunta, e eu sei que a minha igreja não vai me deixar sem resposta. Como é o nome da palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus, o Logos? Jesus Cristo. João, o evangelista, vai dizer: no princípio era o verbo. A palavra ali é Logos, palavra. Ele é a palavra de Deus. Então a expressão máxima da palavra de Deus é a própria pessoa de Jesus, sim ou não? Ele é a palavra. Tanto que João vai dizer lá no começo do seu evangelho, que ele estava com Deus lá no princípio. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E que por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra do Senhor é criadora. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a expressão máxima quando falamos em palavra de Deus. Agora que você entendeu isso, que você relembrou que Jesus é a palavra de Deus, eu vou pedir para a irmã Vânia colocar aí o Evangelho de João, capítulo 15. Nessa versão mesmo, isso. Vamos ler, fica com isso na cabeça, quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus é a palavra. Vamos ler dos versículos 1 ao 5. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, enxertada no caso, que não dá fruto, atira, quer dizer, o lavrador, que é Deus, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas preste atenção no versículo 3 agora. Vós, ele está falando para os seus discípulos, já estáis limpos, como a vara que ele acabou de mencionar, que dão frutos e são limpas, para que deem mais frutos. Ele diz para os discípulos: vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Mais um. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que um galho pode fazer sem o tronco? É isso que ele está dizendo. Vocês são as varas, os galhos da videira. Eu sou a videira, o tronco. Mas observa o versículo 3, bota de novo, só o 3, Vânia, por favor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, quem está falando isso aqui é Jesus, e já chegamos à conclusão aqui de que ele é a própria palavra. Então vejam, sendo ele a palavra, ele nos purifica, sim ou não? Sim, ele nos purifica. E isso aqui, essas palavras foram ditas antes da sua morte, antes da sua ressurreição. E ele já afirmava que os discípulos estavam limpos porque estavam nele, estavam com ele, estavam em Cristo, conectados à videira verdadeira, de onde saía vida.
para aquelas varas, para aqueles galhos. Ele era a palavra eterna de Deus, que eles estavam enxertados na própria palavra. Ele nos dá tudo. O nosso trabalho é nos mantermos enxertados. E ele disse bem claramente que ele quer que nós demos o quê? Fruto. Temos que nos manter dando frutos, sendo purificados para dar frutos. Então, pela leitura do Salmo, já entendemos que é preciso ter prazer em conhecer e meditar as Escrituras. As Escrituras, na verdade, nos apresentam a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é o assunto da Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Portanto, posso dizer que, se o salmista tinha prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite, se formos resumir nesse dia de hoje, podemos dizer, ele tinha prazer na presença do Senhor, na presença de Jesus, a palavra de Deus, e tem prazer de estar com Jesus, de dia e de noite. Só quem tem prazer, esse prazer, sabe do que eu estou falando. Essa é a nossa primeira grande responsabilidade, fazer tempo para estar com Ele, porque Ele é a palavra de Deus. Mas há uma outra responsabilidade. Outra responsabilidade é de deixar que a palavra faça a sua obra purificadora em nós. E eu vou te falar, dói, é doído. É preciso entender que nem tudo que cabia na vida do cidadão antes dele se converter, cabe agora. Você andava com certas pessoas que agora já não são mais companhia para você. Às vezes, porque você percebe isso e se afasta, mas muitas vezes a coisa nem vem de você, vem da própria pessoa incomodada que ela está, porque você antes era treva junto com ela, mas agora ela vê que você é luz e ela mesma começa a se afastar. Quantos estão entendendo? Nem tudo que cabia antes cabe na tua vida. Você vai perder a amizade. Você busca se santificar, você vai perder pessoas. Se você busca se santificar, você vai ter perseguição. Pode escrever, vai ter perseguição. Havia coisas que você praticava e que você vai deixar de praticar. Não porque o pastor chegou lá e deu uma lista, agora não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode... Não, tem lista aqui não. Mas o próprio Senhor, ao passar tempo com Ele, ao se dedicar a Ele, ao ouvir a voz dEle, ao ler a palavra dEle, você vai entender, pera, isso aqui não é para mim. Essa prática eu preciso deixar, esse costume aqui não cabe mais na minha vida. Esse jeito de pensar não pode estar na cabeça de alguém como eu, que conheço o Senhor Jesus. Antes eu pensava dessa forma, mas pelo que eu vejo aqui na palavra de Deus, eu estava pensando errado, e eu preciso mudar a minha mentalidade. Irmã Vânia, por favor, Romanos, capítulo 12. Paulo vai dizer isso de maneira bem clara, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, teu corpo já não te pertence mais. Como aconteceu com Agostinho, chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Antes de se converter, Agostinho de Hipona era devasso. E tinha lá uma mulher que ele tinha já um certo costume de visitar, se é que vocês me entendem. E certa vez, numa visita a esta cidade, já convertido, já com a sua vida mudada, aquela mulher deu com os olhos nele e começou a chamá-lo
e ele começou a sair correndo, saiu de perto dela. Saiu, até que ela encurralou. Agostinho, o que está acontecendo? E Agostinho estava tão trêmulo, tão nervoso com essa história, que ele só teve condição de dizer para ela assim, eu não sou mais eu. Só faltou dizer como Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha aí, isso se cumpriu na vida de Agostinho, apresentou o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo dele antes era dado à devassidão, ele tinha práticas devassas, mas agora ele entende, não, o meu corpo é templo do Espírito, o meu corpo não pode mais se prestar a isso. E a tal ponto que ele foge. Mas continua o texto e diz, que é o vosso culto racional, a parte do corpo. Continue, por favor, próximo versículo. E não vos conformeis com este mundo, não tome a forma desse mundo, sai da forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Outras versões dizem da vossa mente. E a palavra grega é meta é mudança, noia vem do grego nous, mente, mudança de mente, metanoia. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trazendo a coisa para a prática. Se Agostinho tivesse continuado a levar as práticas mundanas que ele tinha antes no seu corpo, ele experimentaria alguma coisa da parte de Deus? Ele teria mudado aquela prática? Mas tem muita igreja hoje, né? Não é digno nem de chamar igreja um negócio desse. Chamam igreja inclusiva. Vocês estão me entendendo? O sujeito está vivendo uma prática errada, está vivendo uma vida que desagrada a Deus, está praticando coisas que são frontalmente contrárias à palavra de Deus, mas chega lá um miserável que usa o título de pastor, pastora, pastore, né? E diz, não, está tudo bem, Deus te aceita, é assim mesmo, essa turma não sabe nada. E fica a pessoa lá vivendo no engano. Está aí, está mostrando. A coisa, quando a mudança ocorre, a santificação ela ocorre. Está lá Romanos capítulo 12, versículo 1, no corpo. Está lá Romanos capítulo 12, versículo 2, na mente. Ela é interna e se reflete no que o corpo faz. Os irmãos estão acompanhando, estão acordados ainda? Amém, com a graça de Deus. Então veja, temos que entender isso, é preciso deixar costumes, é preciso deixar o jeito de ser. E tem um certo pregador aí, que eu não vou nem dizer o nome dele, um desses famosos aí da internet, né, que há muitos anos atrás, no tempo do Ronca, no tempo que a televisão era movida a lenha, o cara já vendia fita de vídeo veja bem, há quanto tempo tem isso? Fita de vídeo com gravação de pregação dele. Hoje a gente vê quem é o sujeito. Mas naquela época, eu assisti algumas mensagens e vi muita coisa boa também, muita palavra boa. Mas ele já falava um negócio que eu falava, opa, isso aí não está batendo. Ele dizia assim, você tem um jeito de ser, e Deus te usa do jeito que você é, e você tem desse jeito. Eu, por exemplo, eu sou sanguíneo, e Deus me usa desse jeito, sanguíneo, briguento, que não sei o que. Ih, rapaz, algo de errado não está certo. Faltou ler Mateus capítulo 11, versículo 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Como assim eu sou sanguíneo e é isso aí, e se quiser é isso mesmo? Como assim? Não houve um homem na Bíblia chamado Moisés? Brabo pra caramba, matou um egípcio? Mas lá na frente, anos depois, no meio do deserto, se levantam contra ele Coré, Datã e Abirão. E a Bíblia diz assim: não havia sobre a face da terra varão mais manso que Moisés. Um homem que chegou a assassinar um egípcio, mas pela presença de Deus, por ver Deus, por brilhar a sua face, por confiar plenamente em Deus, Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. No tempo de Jesus também havia ali 4 irmãos, 2 e 2, que eram pescadores. Os 2 irmãos que eram pescadores, um parzinho desses aí, eram conhecidos por um apelidinho, eram os Boanerges. E Boanerges significa filhos do trovão, cabecinha quente, esquentada, gente de briga, tanto que um deles, João, a certa altura, quando o Senhor ia passando com seus discípulos por uma cidade de samaritanos, ele diz assim, os samaritanos olham, viram que eles eram como quem ia para Jerusalém, disseram: olha, nós não queremos vocês aqui não, faz o seguinte, dá a volta maior aí, porque vocês são judeus, nós somos samaritanos. Jesus falou: tá bom. Os discípulos olharam para Jesus, olharam para os samaritanos, olharam uns para os outros e disseram: mas que desaforo! E está João no meio. Senhor, quer que façamos descer fogo do céu sobre esses samaritanos? Jesus diz para eles o quê? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Esse João, Boanerges, brabo que só, ficou conhecido como o apóstolo do quê? Do amor. João Boanerges não, João o apóstolo do amor. Anos depois, você vai encontrar isso lá em Atos, quando a igreja começa a se expandir, quando a igreja começa a sair dali de Jerusalém, quando a palavra chega até as cidades dos samaritanos, os samaritanos recebem a palavra de Deus e eles recebem o dom do Espírito Santo. E aí mandam avisar lá em Jerusalém: ó, os samaritanos também estão recebendo, também, tá? Mandaram uma comitiva lá. Quem estava lá? Imagina a cara de João: meu Deus, e pensar que eu, por mim, tinha atacado o fogo do céu nos samaritanos. E olha aqui, os samaritanos sendo cheios do Espírito Santo. Gilson, sabe o que a gente sabe da vida? Nada. O Senhor sabe todas as coisas. Por isso que a gente tem que buscar, meus irmãos, a gente tem que buscar, e a gente tem que buscar mais, e a gente tem que se santificar, e a gente tem que se entregar, e a gente tem que olhar para dentro e dizer: Senhor, como diz a música, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Nada. Calvino disse isso: aquilo que você olhar na minha vida e for bom, é Cristo em mim. Aquilo que você olhar na minha vida e não for bom, aquilo que for ruim, sou eu mesmo. E é verdade, é verdade. Paulo também vai nos ensinar, por favor, irmã, a carta de Tito, capítulo 1. Paulo também vai nos dar uma tremenda aula sobre pureza e santidade. Tito, capítulo 1, vou ler o versículo 15 e o 16. Sobre pureza: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes,
o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, da boca para fora, mas não são purificados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Desde sempre tem gente falsa. Tem gente dentro da igreja que você olha assim e diz: aí vai um homem, uma mulher de Deus. Esse aí, qualquer dia, vai passar a carruagem de fogo, vai subir, vai levar para o céu. Vai atrás para você ver. Vai atrás. Sempre existiu gente falsa. Gente falsa que engana os homens, que engana o pastor, que engana o diácono, que engana os irmãos da igreja, que engana o ministério de louvor, engana todo mundo, mas não engana a Deus. Está aí, está escrito. Gente que tem a mente e a consciência corrompida, não é gente pura. Tudo é puro, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque eles não são puros. O que foi que o Senhor Jesus falou sobre os olhos? São os olhos as janelas da alma. Portanto, se teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se teus olhos forem maus, é só trevas. Ele disse isso. Sabemos que existe gente falsa. Sabemos que existe gente que finge santidade. Sabemos que tem gente que é capaz de enganar todo mundo, mas enganar a Deus não engana não. E o próprio Senhor Jesus enfrentou gente assim. E como ele enfrentou gente assim? Muitos deles, os religiosos, os fariseus. Para a gente dar um exemplo, irmã, por favor, Mateus 23, a partir do verso 25. Pessoal aí que diz: não julgueis, não julgueis, mais amor, por favor. Não, vocês querem falar de Jesus, mas Jesus é amor. Olha como é que o Senhor Jesus falava com essa turma. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Alguém aqui limpa só a parte exterior do prato? Não faz sentido, você tem que limpar tudo. O que ele está dizendo aqui? Está falando: a vida de vocês por fora, bela viola, por dentro, pão bolonento. Mais um versículo. Fariseu cego, limpa primeiro o interior, ou seja, a purificação ela tem que vir de dentro. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Lembra que acabamos de ler em Tito falando das obras? Falam da boca para fora, vou até reler. Confessam conhecer a Deus, entretanto o negam por suas obras. Por quê? Porque a boca, por exemplo, fala do que o coração está cheio. Você vai praticar aquilo de que você está convicto. Então, se o sujeito fala A e vive Z, algo de errado não está certo. Mais um versículo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes. Isso é Jesus falando, hein? Não vai dizer que sou eu que estou faltando com amor, não. Está lá, Vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Vamos até o 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo a hipocrisia. Ele está vendo a iniquidade. Ele exige purificação. Ele exige santidade. Ele nos deu todas as coisas,
mas nós temos que fazer a nossa parte, buscar a santificação. Por isso a palavra, por tudo isso aí que a gente falou até agora, a palavra vai nos ensinar muito didaticamente o que fazer e o que não fazer. Se você pegar, por exemplo, lá em Gálatas 5, tem 2 listas. Tem uma lista que diz, as obras da carne são essas. E outra lista vai mostrar o fruto do Espírito. Com qual das 2 listas você quer se parecer? Qual das 2 listas você acha que Deus quer que você tenha na sua vida? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Você vai encontrar lá em Efésios, no capítulo 6, um texto que muita gente gosta de mencionar, que é sobre a armadura de Deus, mas ninguém para prestar atenção na tua e na minha responsabilidade, porque a armadura de Deus, quem não quer, não é? Ter lá a espada do Espírito, calçado com a preparação do Evangelho da Paz, o capacete da salvação, cingidos com a verdade, a couraça da justiça, só coisa boa. Mas tem a tua responsabilidade, porque Paulo vai dizer não uma vez, mas 2 vezes nesse texto, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai dizer, antes, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Ou seja, você não fica parado esperando Deus te vestir com a armadura. Tomai sobre vós, cingindo-vos com a verdade. Então nós devemos fazer o quê? Praticar a verdade, falar a verdade, evitar a mentira e nos forçar, mesmo quando a mentira é mais fácil. Mesmo quando a mentira ela é um caminho que vai nos dar menos trabalho, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Antigamente o exemplo que o pessoal dava, hoje não, hoje tudo é Pix, hoje tudo é cartão de aproximação e tal, mas cingindo-vos com a couraça da justiça. E o exemplo que sempre o pessoal dava era o exemplo do troco, né? Você foi lá, deu uma nota de 20, o trocador te deu um troco como se fosse uma nota de 50. Aí você olhava, opa, me dei bem, botava no bolso. Isso é justo? Isso é injusto. O crente, ele tem que se cingir com a couraça da justiça. Não, esse troco aqui você fez errado, filho. Eu te dei uma nota de 20. Temos outros vários exemplos que poderíamos dar nessa mesma toada, mas o texto aqui que eu estou pregando hoje não é Efésios 6, fique tranquilo, não vou fazer toda a armadura de Deus. Estou só mostrando, por exemplos, que é preciso que nós tomemos a armadura de Deus. Deus não vai colocar a armadura de Deus em você. Você tem a obrigação de colocar, de vestir a armadura de Deus. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é pessoal e intransferível. Por fim, que fique claro então, espero que tenha ficado claro, que a nossa responsabilidade na santificação existe, não é só Deus que vai fazer, fique esperando do céu, não, faz a tua parte. E agora saia daqui também sabendo o seguinte, essa nossa parte na santificação, ela é trabalhosa, dá trabalho. Mudar maus hábitos, dá trabalho. Desfazer amizades, dá trabalho. Mudar linhas de pensamento, dá muito trabalho e demora tempo. Tem que ser dia após dia após dia, dói. É uma coisa dolorosa e trabalhosa. Mas a recompensa, meus irmãos, a recompensa é garantida. Fiquem tranquilos, porque a recompensa é garantida. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, quem busca a santificação já tem uma promessa: verá a Deus, estará com o Senhor. Terá a vida eterna e além da vida eterna vai receber o galardão por aquilo que trabalhou, por aquilo que serviu.
receberá um novo corpo incorruptível, receberá um novo céu, vai viver num novo céu, vai viver numa nova terra, vai ganhar uma pedrinha branca, está lá no Apocalipse isso, com um novo nome, e terá a vida eterna na presença do Santo Deus, porque você ouviu a voz de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Então Ele te deu tudo para que você se santificasse, e você buscou ativamente se santificar, vai viver na presença do Santo Deus, conforme prometido pelo Senhor. Que promessa é essa que eu estou citando agora, a última do dia? Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver Deus? Você quer estar com o Senhor face a face? Pelo sangue de Jesus você teve acesso. Pelo sangue de Jesus você recebeu a remissão dos teus pecados. Mas é hora de avançar. É hora de não parar, de buscar a santificação, de buscar ficar mais parecido com o Senhor Jesus. Menos de mim a cada dia, mais dele. Importa que ele cresça, disse João Batista, que eu diminua. Que essa seja a nossa oração também nas nossas vidas todos os dias. Senhor, que o teu Espírito Santo complemente e use esta palavra a começar em mim todos os dias, e também transbordando para a vida dos meus irmãos, os que estão aqui e também aqueles que estão assistindo pela internet. Que nós possamos tornar a levantar os joelhos cansados, fatigados, trôpegos, e continuemos a carreira, e que nós possamos nos santificar a cada dia, buscando ao Senhor, como diz lá a tua palavra também em Hebreus capítulo 12, versículo 1, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e façamos como esse homem do Salmo 1, tenhamos prazer na tua lei, e nela possamos meditar de dia e de noite, porque essa meditação não será uma meditação vazia, ela vai produzir frutos. Ela vai produzir frutos em nós, ela vai produzir frutos na nossa família, ela vai produzir frutos entre os nossos amigos, ela vai produzir frutos na nossa igreja, ela vai produzir frutos até entre os nossos inimigos, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos nessa noite, clamando ao Senhor, que o Senhor toque sempre o nosso coração, que o teu Espírito Santo nos motive, e que nós possamos verdadeiramente fazer a nossa parte, concorrendo com aquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor, o que o Senhor podia fazer, aquilo que nós não podíamos, só o Senhor podia fazer, pela nossa santificação o Senhor já fez, o Senhor nos deu a sua salvação. Agora nos ajuda a fazer com precisão, com amor, com dedicação, a parte que nos compete. Entregamos tudo isso nas tuas mãos, crendo que o Senhor tem nos abençoado e vai nos abençoar, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vamos louvar